Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. O Senhor vai nos falar nesta manhã aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu tenho certeza que eu e você estamos em busca de um crescimento espiritual. Nós saímos dos nossos lares, vimos à casa do Senhor todos os domingos, todas as quartas-feiras e todos os trabalhos que são colocados aqui para que nós possamos participar, nada mais do que é uma busca de um crescimento nas nossas vidas. E ontem, quando eu estava preparando a palavra, que na verdade eu não estava preparando a palavra, Deus estava preparando o pregador, eu fiz um comentário com a Tereza, eu falei assim: meu bem, eu tenho observado que nesse ano de 2012, Deus realmente quer um ano de excelência para as nossas vidas. Por quê? Porque da primeira palavra, do dia 1º até hoje, todas as pessoas que subiram a esse púlpito, todas as pessoas que ministraram aqui, nos chamaram a uma nova vida, a uma vida de responsabilidade, a um novo em Deus. E essa lição, nessa manhã, ele vai falar exatamente sobre isso. Para que eu e você possamos crescer espiritualmente, é necessário primeiro nós morrermos. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. É sobre isso que eu vou explanar um pouco daquilo que eu preparei para nós estarmos falando, estarmos discutindo aqui nesta manhã, porque eu sei que Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós como Catedral da Família, e Ele está nos preparando este ano. Pelo menos na minha vida, tem sido algo muito forte. Deus tem me chamado para muitas coisas novas, e eu tenho certeza que não é diferente com a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem te separado para um projeto novo. Deus tem pressa em que faça a obra dele, e Ele conta comigo e com você. Ele está olhando para mim e para você e está dizendo assim: olha, eu espero de você um compromisso maior, eu espero de você um envolvimento maior, eu espero de você realmente que você possa se comprometer em fazer aquilo que está proposto para nós, como servos do Senhor, como soldados do Senhor, como profetas do Senhor, aqui na terra, aqui na cidade de Goiânia, Goiás e no Brasil. Amém? Eu queria começar a falar hoje, nesta manhã, meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o texto áureo desta lição, que nos fala o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu e você somos uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Somos um novo no Senhor. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos separados. Esse que é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida aqui na terra. E a lição fala o seguinte: como alcançar o crescimento espiritual. Nós só poderemos alcançar o crescimento espiritual se dentro de mim e de você houver transformação. Não existe outra maneira de nós crescermos espiritualmente se nós não passarmos por uma transformação. Se nós não mudarmos os nossos conceitos, se não mudarmos as nossas maneiras de ver, de pensar, de idealizar, e isto é transformação. Como que isso acontece no reino espiritual? De 3 formas. Primeiro, tem que haver arrependimento. Segundo, eu tenho que ter fé. E terceiro, eu tenho que me converter. Quando nós falamos em arrependimento, nós temos um texto que eu quero basear, um versículo. Eu queria que o Fred me ajudasse, se ele pudesse já começar. Nós vamos agora estar lendo Atos, capítulo 3, versículo 19, que fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O primeiro ponto
para a transformação de um homem, ele tem que ter arrependimento. E o arrependimento, ele vai acontecer nas nossas vidas quando eu e você entendermos que precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Reconhecer que falhamos, que erramos, que somos humanos, carne, que pecamos. Esse é o primeiro passo, arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos prostramos na presença do Senhor e falamos, realmente eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Esse é o primeiro ponto de um homem que entra no processo de transformação. E quando isso acontece, começa dentro de mim e de você um processo de santidade. Porque Deus, Ele só habita em mim e você que somos o templo do Senhor, porque eu e você somos o templo do Senhor. E a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória que está dentro de mim, do meu ser, que está nas minhas entranhas, ela será maior a partir do momento que eu me arrepender dos meus pecados. A partir do momento que houver essa decisão, porque arrependimento é decisão. Eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma atitude. E quando eu faço isso, é gerado arrependimento, e o arrependimento gera perdão, e o perdão gera santidade. Porém, nós temos o segundo tópico, que fala sobre fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria ler com vocês em Efésios 2:8, que nos fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não é algo que é gerado na minha vida e na sua vida, mas é Deus que nos dá, é um presente de Deus. Fé é algo que Deus nos entrega, para que nós possamos exercitar, para que nós possamos colocar em prática. Mas é tão interessante que quando você começa a entender algumas coisas de Deus, você vê que a fé, ela está intrínseca, certo, ao arrependimento. Por que isso, pastor? Porque se você for fazer uma análise, quando você gera dentro de você um arrependimento, quando você começa a entender a necessidade de pedir perdão ao Senhor, isto vai gerar em você fé. Porque você não tem como arrepender se você não tiver fé que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, se deu pela sua vida, para que você hoje fosse salvo. Uma coisa está ligada, está totalmente intrínseca à outra, está totalmente voltada uma para a outra. E se nós pudermos entender isso, as coisas vão começar a clarear nas nossas vidas. Nós vamos poder entender qual que é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porém, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que está registrado em João 3, os 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia fala que um homem muito rico, um homem que era da alta sociedade da época, aborda o Senhor Jesus, Nicodemos, e quando ele chega e fala: Senhor, o que é necessário para que eu seja salvo? Ele fala assim: é necessário você nascer de novo. Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Aí ele explica: não, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer em Deus. E quando eu e você possamos entender isso, as coisas mudam. Quando nós possamos entender qual é o projeto que Deus tem para nós como igreja, vai clareando algumas coisas nas nossas vidas. Porque aí sim, quando nós nos arrependemos, quando nós temos fé do nosso arrependimento, aí vem a verdadeira, genuína conversão. E quando eu falo em conversão, muitas pessoas falam: o que é conversão? Mudança de vida. Nós falamos em transformação. Conversão, ela é mudança, ela é transformação. E quando nós falamos em conversão, muitas pessoas falam assim:
Mas eu vejo determinadas pessoas que são convertidas. Ele mudou o traje dele, cortou o cabelo diferente, está andando diferente, certo? Dentro da casa dele é assim, é assado. Conversão não é o que a gente vê externamente. Conversão é algo que surge de dentro de nós. A conversão, ela é profunda. Ela não está na aparência física, ela não está no dia a dia, ela não está naquilo que eu posso enxergar. Não. A conversão está naquilo que Deus pode enxergar dentro de nós. Porque, na verdade, ninguém conhece ninguém. Às vezes nós convivemos com determinadas pessoas durante muitos anos. E, de repente, nós nos decepcionamos com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, às vezes, tem uma atitude totalmente avessa, totalmente contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. E, às vezes, nós assustamos. Às vezes, aquela atitude nos leva a refletir, nos leva a fazer uma autoanálise. Será que essa pessoa realmente é convertida? Eu acho que muitos aqui já fizeram essa pergunta. Porque eu já fiz. De pessoas que, às vezes, têm um convívio, uma vida conosco, e, de repente, por coisas banais, coisas pequenas, você vê uma atitude totalmente fora daquilo que Deus projetou e traçou para nós. E Deus nos leva a um entendimento que as coisas, elas só vão funcionar quando essa mudança, ela vier da água e do Espírito. Ela tem que jorrar dentro de mim. Ela tem que ser mudada de dentro para fora. A mudança, ela só acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Pastor, mas como é que acontece essa mudança? Quando eu e você possamos ter o nosso novo pensar, o nosso novo agir e o nosso novo sentir. São três posicionamentos, 3 atitudes que vai demonstrar realmente que nós estamos convertidos. Quando eu penso o que Cristo pensa, quando eu ajo, quando a minha ação, certo? Como disse o pastor Carlos, essa palavra não soou bem aos ouvidos, não. Quando a minha ação, ela é paralela à ação de Cristo. E quando eu colocar isto como sendo prioridade, como sendo aquilo que faz a diferença na minha vida, aí sim, eu estou passando por um processo de conversão. Conversão, ele não acontece no estralar de dedos. Conversão não acontece, aceitei Jesus hoje, amanhã estou convertido. Não. Conversão é um processo. Todos os dias nós temos que nos converter. Todos os dias. Todas as manhãs nós temos que acordar e aceitar ao Senhor Jesus. Toda manhã é um processo novo nas nossas vidas. Não é assim que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? A vida espiritual é da mesma forma. A conversão, ela tem que ser algo constante. Todos os dias eu tenho que ter um novo pensar. Todos os dias eu tenho que ter um novo sentir. Todos os dias eu tenho que ter um novo agir na minha vida. Como que acontece isso, pastor? Através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em você. Quando eu e você abrimos o espaço e damos esse espaço ao Senhor Jesus, para que Ele trabalhe nas nossas vidas, isso vai acontecer paulatinamente, etapas por etapas. Dia a dia, algo novo surgirá. E você vai ouvir das pessoas dizer, mas você está tão mudado, você está tão diferente, você não é a mesma pessoa que eu te conheci. O que é que tem de você em novo? O que está acontecendo com você que você não é a mesma pessoa? Isto é o processo de conversão. Isto é o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas eu quero ir para frente. Vamos falar um pouco agora sobre crescimento. Eu queria que o Fred colocasse lá 2 Pedro 3, 18. Eu vou ler somente a parte A desse versículo, que fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, para que eu possa crescer, para que você possa crescer, tem uma receitinha. É necessário nós crescermos na graça e no conhecimento. O que quer dizer graça e conhecimento? Eu falo que isso tem que andar paralelo.
A graça e o conhecimento é o seguinte, eu vou trazer para o cotidiano, para o dia a dia, que talvez eu possa explicar. Se você tem o teu filho e mora em uma fazenda, em um local, você nunca teve um ensinamento, você nunca teve uma cultura. Aí você vai levar teu filho, ele vai nascer e ser criado ali na fazenda, correto? Você vai dar para ele educação. Ele vai ter com você relacionamento. E vai aprender com você valores familiares. Vai aprender com você valores naturais da vida. Concorda? Mas ele não terá cultura. Não tem um meio de comunicação, não tem professores que ensinou, os pais não souberam ensinar. E ele vai ter o quê? Ele vai ter educação. Porém, se você tem um filho, e você pega esse filho seu, cria ele na cidade, Deus de criança, leva ele para um bom colégio, investe nele, um bom estudo, boas faculdades, boas pós-graduações, mestrados, doutorados, resumindo, e faz o seu papel de pai. Ensina para ele quais são os padrões de um homem e de uma mulher, ensina para ele o que é educação, o que é convívio familiar. Esse filho seu vai ser um homem educado e culto. Concorda? Quando eu falo em graça e conhecimento, graça é relacionamento com Deus. A graça, ela foi me dada de graça. O homem já fala, para mim e para você. O que é graça? É oração, é jejum, é tempo com Deus, é comunhão, é intimidade que leva você a ter a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Isso é relacionamento entre você e Deus. Aí eu preciso de crescer na graça, eu tenho que ter tempo com Deus, eu tenho que ouvir de Deus, eu tenho que colocar as minhas necessidades na presença do Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que santificar, eu tenho que pagar um preço. Isso é graça. Conhecimento é isso aqui, palavra de Deus. Quando eu falo em conhecimento, é buscar conhecer a palavra do Senhor, meu irmão. De que forma? Através da leitura, através de um seminário, através da igreja, quando é ministrado uma palavra ao seu coração, é querer conhecer, ter sede de conhecer a palavra do Senhor. Aí as coisas crescem naturalmente, não há nenhuma anomalia no crescimento, porque muitas vezes há anomalias espirituais, irmãos. De que forma? Eu conheço pessoas que são homens e mulheres de Deus, oram, pagam preço, mas não conhecem a palavra do Senhor. Qualquer vã doutrina leva ele. Fica daqui para ali, de igreja para igreja, buscando campanhas, buscando revelações, buscando profecias. Está errado? Não está. Porém, ele está arraigado de forma errada. Vocês concordam comigo? Em compensação, eu conheço muitos que têm a palavra, mas não têm vida com Deus. Muitos. Muitos que têm a palavra e não têm vida com Deus. São pessoas conhecedores, estudiosos, dedicados, teólogos. Mas você sabe o que a palavra de Deus fala sobre esses homens? Que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a palavra mata? Porque se ela não estiver com a graça, meu irmão, você sabe como é que a palavra vai ter efeito na sua vida? Quando ela for revelada. E ela só será revelada se você estiver debaixo da graça. Vocês estão entendendo, gente? Como é que Deus quer que eu e você possamos crescer? Tem que ser um paralelo. Eu tenho que conhecer a palavra debaixo da graça do Senhor, porque o Senhor vai revelar a palavra dele à minha vida e à sua vida. Ele vai revelar coisas grandes a mim e a você. Eu não posso deixar um cristão, um servo do Senhor, crescer com essa anomalia, com esse defeito. É por isso que eu falei para vocês no início, quando eu comecei a ministrar, que Deus tem algo novo para as nossas vidas neste ano. Ele quer realmente que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento. Não somente na graça e não somente no conhecimento. Para que eu e você possamos ter um entendimento daquilo que Deus tem para mim e para você como igreja, como projeto, como servos deles aqui na terra. Amém? Fred, coloca aí para mim Colossenses do capítulo 1 ao 15, eu vou estender um pouco, eu quero fazer essa leitura total com você, eu queria que você prestasse atenção, por favor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão da terra.
porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? Prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas, de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Amados, eu e você precisamos de entrar num processo de crescimento, que é o tópico 2 da lição. Como que isso vai acontecer quando isso for realidade? Fred, vai colocando aí, versículo 1. O primeiro ponto que coloca aí, fala o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Meu amado, quando você vê esse versículo, você começa a entender qual é o projeto de Deus. Olha bem, ele fala: se eu e você já ressuscitamos com Cristo, não é isso que ele fala? Ressuscitar fala de morte. Alguém ressuscita se não morreu? Não tem como. A ressurreição, ela acontece após a morte. Se você tem uma semente, coloca essa semente na terra, o que vai acontecer para que ela brote? O que tem que acontecer com a semente? Ela tem que morrer. A única maneira de haver vida tem que haver morte. Para que eu e você possamos viver com Cristo, para que eu e você possamos planejar viver um dia lá no céu, primeiro eu tenho que morrer para as coisas desse mundo. Se eu me converter, mas eu não morrer, o que vai acontecer? Eu vou seguir a dois senhores. Eu vou estar com um pé aqui, outro lá. Eu não vou decidir a quem eu vou servir. E quando Deus nos leva em Colossenses, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, eu tenho certeza que a cidade de Colossos, naquela época ali, estava passando por um momento muito difícil. Um momento onde que o povo tinha esquecido de Deus, aonde que o mundo... Pastor José Marques está falando que naquela época a heresia era tão grande da igreja, porque os místicos, os gnósticos, as pessoas que se envolviam na igreja, era tão grande que eles poderiam ter as duas opções: ou viver em Cristo ou no pecado. Você pode ficar na igreja aí, meu irmão, você pode levar a sua vidinha do jeito que você está levando aí, em pecado, aprontando, fazendo, servindo a vários deuses,
que não tem nenhum problema. Eles estavam entrando por caminhos errados. E aí Paulo escreve a eles, mostrando que o segredo para que as coisas começassem a fluir, para que eles realmente tivessem comunhão com Deus, eles tinham que morrer para o mundo, morrer para tudo aquilo que eles estavam fazendo e praticando. Eles tinham que tomar uma atitude: a partir de hoje, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou ser como Cristo é. Foi isso que ele estava dizendo: a partir de hoje eu tenho que tomar uma decisão. E eu e você precisamos pensar nisso. Versículo 2, coloca aí, Fred, fala o seguinte, olha bem: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Deixa um pouquinho aí, Fred. Ele está me dizendo para você o seguinte: se eu não sou daqui, eu não tenho que pensar nas coisas daqui, eu tenho que pensar nas coisas do alto. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Busque o reino, porque o restante eu acrescento na sua vida. Você não precisa de se preocupar com as coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas naturais dessa vida, porque é eu que cuido de você, é eu que vou estar à frente da tua vida, é eu que vou proporcionar, é eu que vou ser o mantenedor, o provedor de tudo na sua vida. Pastor, eu tenho que parar de trabalhar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos focados naquilo que não é prioridade. Vocês concordam comigo? A prioridade minha e sua é o céu, meu irmão. É o reino de Deus. Se eu sou projetado a ir para o céu, se o meu futuro, a minha vida, a minha eternidade é no céu, eu só sou um passageiro por essa terra, um peregrino. O Zé Crente me abordou ali e falou: meu irmão, e aí, tudo bem? Você é daqui mesmo? Eu falei: não sou daqui não, Zé, sou do céu. Estou aqui só por enquanto, só por uns dias. A vida aqui é muito breve. Às vezes nós nos atemos a coisas tão pequenas, sendo que Deus tem preparado para mim e para você a eternidade, meu irmão. Estamos preocupados com coisas vãs. A Bíblia fala, certo, que o lírio do campo não tece, não fia, e se vestiu melhor que Salomão, que foi o homem que se vestiu melhor na terra. Que os pássaros não plantam, não colhem, e nunca faltou nada para eles. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Cuida do meu reino, cuide de vidas, cuide de você, cuide da sua família, priorize as coisas que são de cima, porque as daqui da terra, a sua família, a sua empresa, a sua saúde, quem cuida sou eu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Se eu não mortificar para as coisas que estão me envolvendo, me circundando, certo? Às vezes tirando o meu foco, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ter a prioridade, que é o reino de Deus. E é isto que nós estamos aprendendo aqui. Versículo 3, Fred, coloca lá por favor. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu amado, você imaginou que honra é isso? A minha vida e a sua vida está escondida em Deus. Vocês já imaginaram o que é isso? Quando eu e você começar a pensar nas coisas de cima, colocar o reino de Deus como prioridade das nossas vidas, Deus vai nos esconder das coisas más que nos envolvem. Eu e você precisamos de entender isso. Às vezes nós pagamos um preço muito alto, somos atacados, temos tantas setas, porque nós não estamos escondidos, envolvidos, guardados por Deus. Vocês sabem por quê? Porque nós não estamos mortificados, porque na verdade as prioridades são as coisas dessa terra. Aí Deus não pode ter compromisso, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E se você quiser estar escondido em Deus, você tem que priorizar as coisas de Deus. Você tem que pensar que você é lá do alto. A sua terra não é aqui, é lá. E quando nós entendemos isso e fizermos a vontade de Deus, quando nós mortificarmos a nossa carne, eu e você vamos estar escondidos no Senhor, guardados, protegidos. Igualzinho a galinha guarda os seus pintinhos, assim Deus vai nos guardar. Esse é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, meu irmão.
Basta nós abrirmos mão de alguns desejos da carne, que eu vou falar agora, que isso será realidade na sua vida. Para frente aí, Fred. Pode ser agora, não, o próximo. Este. O tópico 2.3 fala: mortificai a natureza carnal. Está aí. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, todo o nosso corpo. Ele está falando o seguinte: para mortificar os desejos carnais, aquilo que mexe comigo e com você, aquilo que nos deixa longe da vontade de Deus. Quais são eles? Prostituição, impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Deixa esse versículo aí, Fred, não tira não. Primeiro, fala de prostituição, imoralidade sexual, promiscuidade. Pastor, mas nós não vivemos isso aqui na igreja, não. Não sei por que o senhor está falando isso. Ontem eu também estava conversando com a Tereza. Algum de vocês que está aqui na igreja permitiria uma mulher entrar na casa de vocês, e vocês estão sentados na sala de vocês com a família de vocês, e se despirem, fazer um striptease ou fazer qualquer cena nesse sentido? Vocês permitiriam que os filhos de vocês sentados ao sofá, uma ação, uma atitude como essa? Eu creio que não. Porém, nós ligamos a nossa televisão e está lá a Globeleza despida, está lá os filmes pornográficos, e nós estamos assistindo os nossos filhos do lado. Qual a diferença, meu irmão? Qual é a diferença? Me explica. Qual é a diferença? O que você está dizendo para o seu filho? Isto é normal. O que você está dizendo para a sua filha? Minha filha, você pode agir dessa mesma forma, é natural. O que é que a mídia tem feito com a imoralidade? Ela tem colocado o homossexualismo como destaque na televisão e mostrado que ser homossexual é 10. Um cara educado, fino, bem recebido pela sociedade, alegre, feliz. Um cara que veste bem, um cara que tem uma boa fala. Não é assim que tem mostrado? Não é isso? Nessa visão que o homossexualista tem mostrado dentro da televisão? É ou não é? Companheiro, certo? Fiel. Aí o que ela tem mostrado? Poxa, ser homossexual é muito bom. É muito bom. Por que meu filho não pode ser? Aí o menino pensa assim: poxa, ser homossexual é melhor que ser meu pai, que é rude, é brabo, é grosso. Vocês estão entendendo, gente? E mostra os pais, como o pastor Elias está falando, e mostra os pais que são rudes, grossos, certo? Às vezes não tem um bom relacionamento entre marido e mulher. Aí a pessoa faz a opção do homossexualismo. E aí, meu irmão? Ah, pastor, eu sou totalmente contra o homossexualismo. Mas não é contra a novela que está lá na sua casa, não. Você não é contra os filmes que estão ali, exibindo todas aquelas cenas. Aquilo você não é contra. Você não é contra a internet, que tem um acesso fácil a qualquer site. Isso você não é contra. É fácil. É fácil eu me levantar contra uma coisa, tendo ela dentro da minha casa. É o que nós estamos vivendo, gente. Vamos ser verdadeiros. Eu pergunto para você: será que Senhor Jesus teria, como é que fala aí? Ele ia tirar tempo para ver um negócio desse? Ah, mas eu quero ser igual ao Senhor Jesus. Não é assim que a gente fala? Eu quero ser seguidor do Senhor Jesus. A vida que Ele tem é o que eu quero ter. E como tem sido a nossa vida dentro do nosso lar? Como tem sido, meu irmão? Isso eu não permito. Você está permitindo, meu irmão. Você está abrindo a porta do seu coração, a porta do coração do seu filho, para que isso seja realidade nas suas vidas. É isto que Deus está falando. Isso tem que ser morto nas nossas vidas. Isso tem que ser eliminado, tem que ser tirado, tem que ser matado. O segundo ponto que ele fala sobre a impureza, que é a mesma coisa. Impureza na visão, impureza nas atitudes, no pensamento. Aquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia, que nós possamos mudar a nossa concepção, mudar a nossa maneira de pensar. Aí fala o terceiro ponto: apetite desordenado. Esse apetite desordenado, o escritor aí da revista, o Silas, ele coloca isso aí como glutonaria. Eu achei interessante esse ponto, porque todo pregador fala sobre todo pecado, não é verdade?
Mas é difícil um pregador, um pastor, falar sobre glutonaria. Às vezes nós achamos tão normal, somos servos do Senhor, somos isso, somos aquilo, mas na hora que sentamos de frente a uma mesa, a gente come até passar mal. Enquanto não passa mal, a gente não para de comer. E acha que aquilo é normal. É pecado, meu irmão. Você tem que colocar limites na sua vida. E nós não colocamos. Aí depois eu vou para a igreja, irmão, fazer campanha porque eu estou com diabetes, como muito açúcar. Como é que Deus vai te curar se você não teve uma disciplina na sua vida, meu irmão? Minha pressão está lá em cima, mas come 1 quilo de sal. E vem querer orar, ainda quer que Deus cure a pressão dele, meu irmão. Analisem comigo, gente. Aí a pessoa busca, não recebe de Deus e ainda fala, Deus é mal comigo. Mas na hora que você está comendo, você não lembra da maldade de Deus, não. Aí lembra do seu apetite, né? Vou comer até passar mal. Enquanto eu não passar mal, eu não paro de comer. É um pecado que ninguém fala dele. E faz tanto mal à saúde nossa, não é verdade? Você sabe por que Deus ressalta esse pecado de glutonaria? É porque faz mal para você. Mal na sua pressão, mal na diabetes, mal no seu colesterol. E aí, meu irmão? Basta nós aprendermos a colocar limites. Nós temos que comer para viver e não viver para comer, porque acabamos morrendo de tanto comer. Por que você fala isso, pastor? Porque eu vivenciei isso no passado. Pensa num homem que era glutão, adorava um churrasco, uma coca gelada era comigo, comia o dia inteiro, enquanto tinha comida eu estava comendo. Mas não tínhamos moderação. Não aprendemos a mortificar o nosso apetite desordenado, sem limites. Isso é mortificar. Quando eu estou falando espiritual, porque esta parte afeta o espiritual. Quantas pessoas que estão doentes, quantas pessoas da igreja que estão passando por problemas porque não tiveram disciplina na sua vida. É verdade, meus irmãos. E ainda queremos buscar de Deus, queremos receber a cura, não é verdade? Aí Deus cura você, amanhã você está comendo de novo. E aí, meu irmão? E aí? Aí Deus está falando para você, meu irmão, para. Você não precisa de levar essa vida. Você não precisa. Você tem que ter regras. Você precisa de colocar limites dentro daquilo que você faz. Vamos para frente? A gente não ouve um glória a Deus nessa hora. Aí fala sobre a vil concupiscência. Quando a gente fala sobre vil concupiscência, a gente vai falar sobre a nossa maldade, a nossa língua, aquilo que a gente fala. A Bíblia fala lá em Tiago 4, se nós conseguirmos dominar o nosso menor membro, conseguiremos dominar o corpo todo. Não é isso que a Bíblia fala em Tiago 4? Porém, tudo é motivo de reclamação, de murmuração, de maldizer, que as coisas não vão bem, não dá, e pá. Meu irmão, e além de tudo, estamos com a mania de xingar. De um tempo para cá, a gente tem ouvido da boca de crente cada expressões, que misericórdia, meu irmão. Aí eu pergunto, o Espírito Santo pode compactuar com uma palavra dessa, meu irmão? O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus pode ver uma imagem daquela na televisão e se sentir alegre? O Espírito Santo de Deus pode se alegrar porque você está detonando o templo dele, que é o seu corpo, com comida? O Espírito Santo de Deus pode se alegrar porque você não tem freio na tua língua? A palavra é essa mesmo. A palavra que Deus trouxe no meu coração foi essa palavra dura, porque nós temos que mudar sim. Para começar em mim. Eu e o pastor Carlos nos abraçamos aqui um dia, e a oração minha foi: eu quero mudança. Eu não aceito mais essa vida da forma que está, meu irmão. Chega! Ou nós somos santos, ou nós somos mundanos. Nós temos que optar. Nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Da forma que está, não dá mais. Deus está requerendo mudanças. Deus está querendo um novo na minha vida e na sua vida. Nós temos que ter realmente Cristo nas nossas vidas. Não da língua para fora, não externamente, mas dentro, nas entranhas minha e da sua, meu irmão. Deus está querendo mudança na minha vida e na sua vida. Ele quer que eu e você morra para esse mundo e ressuscite com Ele, reine com Ele.
Como que eu e você vamos poder reinar, estar do lado do Senhor Jesus com as atitudes que nós temos? Tem como? Façam uma análise, pensem. Se aquilo que nós estamos tendo como prática nas nossas vidas, se é o que Deus tem para mim e para você. Para mim não é. Para mim não é. Eu acho que nós temos que parar, refletir, fazer uma análise e mudar. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Outro tópico que fala sobre a avareza. Deixa lá, Fred, por favor. A avareza. Interessante que ele coloca avareza, que é idolatria. Vocês sabem qual que é o maior concorrente de Deus? Mamon. A Bíblia fala: escolhei a quem sirvais, ou a Deus ou a Mamon. Vocês sabem por quê? O maior concorrente de Deus na terra é o din-din, é o tesouro, é as posses, é aquilo que a gente pensa que tem valor para nós, porque o diabo ele é terrível, ele mostra um banquete maravilhoso, porém, Deus tem coisas muito maiores para mim e para você, porém, é o maior concorrente de Deus. Às vezes, nós estamos trocando Deus pelo dinheiro. Como, pastor? De que forma? Priorizando as coisas aqui da terra, meu irmão. Achando que o maior bem que você tem é um carro zero, a casa, um patrimônio, as suas posses. De que forma? Investindo o seu maior tempo nisso. A resposta é simples. Naquilo que você ama, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde é que está o seu tesouro? Lá? No céu? Ou na tua casa, na tua mansão, na tua empresa? No teu dinheiro, que você acha que ele é muito bom, que você acha, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Coitadinho de você. Se Deus fizer assim, meu irmão, como disse o testemunho do pastor Carlos aqui, fazendeiro rico e do outro dia está precisando da ajuda dos outros. Você tem alguma coisa pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus. Eu e você só temos alguma coisa pela misericórdia de Deus, meu irmão. Não é porque merecemos, não. Eu e você não merecemos o que temos. Agora a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Até onde vai a misericórdia de Deus na nossa vida e na sua vida? Até onde? Até onde Deus vai tolerar? Até onde Deus vai aguentar a situação que eu e você estamos vivendo? Valorizando muito mais as coisas desta terra do que as coisas do céu. Meu irmão, vamos parar, vamos fazer uma retrospectiva, vamos fazer um download lá, vamos zerar o nosso cronômetro, vamos pensar se a vida que eu e você estamos vivendo é a que Deus tem para mim e para você. Para mim, eu confesso, eu tenho que melhorar, e muito. Eu tenho que melhorar a minha vida com Deus, eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que projetar coisas grandes que venham do céu. Este é o projeto que Deus tem para a minha vida, e eu tenho certeza que é para a sua vida. E é por isso que eu estou falando isso aqui. Amados, vamos para frente. Outro tópico que eu quero falar com vocês, certo? Continuando só, coloca para mim, deixa eu terminar, Fred. Coloca aí para mim o versículo 6, 7 e 8, por favor. Nas quais também, em outro tempo, andastes como viveis nela. 8. Mas agora, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes dos velhos homens com os seus feitos. Porque nós temos uma mania de, às vezes, inventar uma mentirinha e falar assim, isso é só mentirinha do gasto, é só para mim fechar aquele negocinho, para mim me ver fora de uma situação. O pai da mentira é o... Irmãos, é sério. Ser cristão é sério, meu irmão. Você é exemplo de Cristo, você é seguidor de Cristo. Você não é qualquer um dessa terra, não, meu irmão. Nós somos considerados embaixadores do céu. Você e eu somos representantes do reino. Eu e você não somos qualquer um nessa terra, não. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um padrão de vida que está espelhado nisso aqui. Tem que haver mudança, tem que mortificar a carne. Tem que deixar algumas coisas serem mudadas em nós, para que isso seja realidade na minha vida e na sua vida. Vocês concordam? Amém?
Fred, coloca aí para mim. 10, 11 e 12. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Para frente. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Para frente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha bem, meu irmão, se eu e você estivermos um novo homem, e a entranha do Senhor estiver arraigada dentro de mim e de você, nós teremos benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o fruto do novo homem. É o fruto do novo homem. Porque isso está gerado na minha entranha e na sua entranha. Isso tem que ser real, isso tem que ser natural na minha vida e na sua vida. Isso não tem que ser um peso, não. Isso tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Isto é o que Deus tem para a minha vida. E você sabe como é que acontece isso? É através da misericórdia. É da misericórdia de Deus, meu irmão. Porque se for olhar para nós como homens, estamos longe daquilo que Deus tem para nós. Amém? Termino falando: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Oh, meu irmão, como é difícil suportar aquele irmão que pisa no seu carro. Como é difícil suportar aquele irmão que te persegue. Como é difícil suportar aquele irmão que não vai com a tua cara. Como é difícil suportar aquele irmão que levanta uma calúnia contra você. Como é difícil, meu irmão. E além de tudo isso, meu irmão, saber que nós vamos morar no mesmo céu e somos irmãos. Vocês sabem por que isso? Qual que é o segredo? Aquilo que Jesus fez com nós. Ele suporta as atitudes erradas de cada um de nós. E Ele libera perdão sobre a minha vida e a sua vida o tempo todo. Mas para mim, para você liberar perdão é muito difícil, não é verdade? Às vezes achamos que somos muito corretos, muito certos, é eu que estava certo, é ele que é isso, é ele que é aquilo outro, não é assim que a gente fala? O erro sempre está no outro, e eu sempre sou certo. Por que eu tenho que pedir perdão? Eu sou íntegro, eu sou correto, não foi eu que me levantei contra ele, não foi eu que falei isso, não foi eu que fiz aquilo, não é assim que a gente fala? Mas o que a Bíblia fala? Perdoai da mesma forma que Cristo vos perdoou. O que fala lá em Mateus, na oração? Pai, perdoa, conforme nós temos perdoado os nossos inimigos. Me perdoa conforme eu tenho perdoado os nossos inimigos. Será que eu tenho perdoado os inimigos? Pastor, eu tenho dificuldade. Então eu vou te trazer uma notícia não muito boa. Se você não tem liberado perdão, da mesma forma Deus não tem liberado perdão sobre a sua vida. Não é o que eu estou falando, não é a palavra do Senhor. É sério o que eu estou falando dessa manhã, gente. É muito sério. É sério. O segredo de colher é plantar. Se eu não liberar perdão, como é que eu quero ser perdoado, meu irmão? A atitude tem que ser primeiro saindo de mim. Se você vai ao altar do Senhor levar uma oferta, e se alguém tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão para que as suas orações sejam ouvidas, respondidas. É a Bíblia que fala isso, meu irmão. A oferta sua não vai chegar no trono do Senhor se você não for consertar com teu irmão. E ele fala, se alguém tem algo contra ti, não é você contra ele. Vocês entenderam? Se alguém te humilhou, se alguém te perseguiu, se alguém fez isso ou aquilo contra você, vai lá e pede perdão para ele. Se humilha da mesma forma. Deus desceu do céu, se humilhou, andou nessa terra, morreu em morte de cruz, pela minha vida e pela tua vida. Mesmo eu e você não sendo merecedores, é o que Deus pede para mim e para você. Nós temos que matar a nossa carne. Não é fácil, meu irmão, mas é necessário. Nós temos que abrir mão desse egoísmo nosso, desse poder, desse nariz empinado, dessa soberba, e achar eu estou certo e eu vou ficar na minha posição. E Deus está olhando do céu e fala assim, enquanto você não consertar, meu lindinho, eu não vou te abençoar. É a verdade. Pastor, eu já oro há tanto tempo e não recebo de Deus, porque você não tem perdoado. Há um tempo atrás, 2 pessoas me deviam. Um deles me devia um dinheiro, e outro me devia dinheiro e uma ofensa.
E as coisas começaram a arruinar. Já passou meu horário, meu Deus do céu. As coisas começaram a arruinar. Resumindo, um dia eu liberei perdão na vida deles. A minha vida transformou, financeiramente e em todas as áreas. É fácil? Não é. Deixa eu correr. O tempo foi embora e eu não falei a metade da lição. Vamos lá. Amados, para frente. Aí fala, para que nós possamos nos vestir da graça do Senhor. E o segredo de vestir da graça do Senhor é ser e não ter. Nós temos que ser cristão e não termos o Espírito Santo somente. Sermos cristãos. Vocês estão entendendo, gente? Ser. O segredo de ser e não ter. Eu vou ter que correr porque eu não tenho mais tempo. Coloque para mim, Fred, por favor, Efésios 17, 3, 17 e 19. Efésios, capítulo 3, do versículo 17 e a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e o conhecer, amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meu amado, o que Deus tem para mim e para você é excelência, meu irmão. Não é simplesmente essas migalhas que têm caído da mesa, não. Basta que eu e você possamos entender qual que é o propósito. Deus tem de nos levar a um crescimento de excelência, superior àquilo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, meus irmãos, que não crescem, que estão na igreja há muito tempo, e estão raquíticos, estão faltando em entender o propósito de Deus, meus irmãos. Bora, coloca para mim Efésios 4, 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão. Eu quero fechar a minha palavra dizendo para você o seguinte: Deus nos convoca, Deus nos chama a mortificar a nossa carne, a começar um novo em Deus, a ter um projeto novo nas nossas vidas, para que possamos alcançar as bênçãos de Deus, para que possamos ter comunhão com o Senhor. Você, meu irmão, pode ouvir de Deus, você pode ser ministrado pelo Senhor. Deus tem algo de excelência para a sua vida. Deus quer falar cara a cara com você, como Ele falou com Moisés. Moisés era um homem que tinha maturidade, por isso que Deus falava com ele. Deus quer levar você à excelência, que é o projeto para esse ano. Deus não quer você viver essa vidinha que você está vivendo, mas Deus quer levar você à excelência, a coisas maiores. E para que isso aconteça é necessário nós mortificarmos a nossa carne, abrirmos mão daquilo que tem nos atrapalhado uma comunhão maior com Deus. Falar: Senhor, eu abro mão disto para te servir, eu abro mão disso para ter uma comunhão, uma vida com o Senhor. Esse é o projeto que Deus tem. Coloquem para mim, fechando aí, João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Esse é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Quando Ele nos chamar, que nós estejamos prontos, varões perfeitos, homens e mulheres maduros, crescidos espiritualmente. Que eu e você possamos, fique de pé por favor, que eu e você possamos, meu irmão, projetar esse ano de 2012 de uma forma diferente. Eu estava comentando com a Tereza, quando eu vejo um homem como Russell Shedd, um homem que é conhecedor da palavra, um homem que tem livros escritos, Bíblias traduzidas, um homem que conhece a Deus, porém, humilde. Quem conhece aquele homem sabe o que eu estou dizendo. Talvez eu e você, se tivesse o conhecimento daquele homem, seria de nariz empinado. Teria que agendar e programar com quem estaria falando e qual igreja estaria indo. Porém você vê humildade, você vê Deus na vida daquele homem. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu quero citar o exemplo de um homem, que você vê que ele cresceu na graça e do conhecimento do Senhor. Um homem que realmente ele tem crescido espiritualmente. Um homem que buscou de Deus esse crescimento. É claro, quando você vê na vida daquele homem, que as coisas desse mundo não têm mais valor para ele. Não tem. Vocês concordam comigo? É claro. Agora, esse é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida.
Um projeto onde eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que as coisas que estão ao nosso redor não tenham valores maiores do que os valores de Deus. Amém? Eu queria que você, onde você está mesmo, no seu banco, colocasse a mão no teu coração e fizesse uma oração, você, falando: Senhor, eu quero ser mortificado, eu quero ser um homem novo no Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu não quero viver a vida que eu estou vivendo até hoje, ó Pai, mas eu quero ser um homem segundo o teu padrão, a tua vontade, eu quero te conhecer, ó Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero, ó Pai, ir morar no céu, ó Pai, eu não quero passar nessa terra e não ter a oportunidade de te conhecer, não, ó Pai, mas eu quero, ó Pai, que a minha vida seja mortificada dia após dia, ó Pai, para que a glória do Senhor resplandeça através da minha vida. Essa oração, ela é única, ela é sua agora. Eu quero orar com você, mas eu quero levar você a orar ao Senhor. Se você puder, comece a orar ao Senhor. Deus, na tua presença nós estamos, ó Pai, porque nessa manhã nós entendemos, ó Pai, o propósito do Senhor para nós, ó Pai, como teus filhos, ó Pai. Era para nós morrermos e ressuscitarmos com o Senhor, ter uma vida com o Senhor de santidade, de devoção, entrega total ao Senhor, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, a cada manhã matar a nossa carne, os nossos desejos que nos afastam do Senhor, os nossos desejos, ó Pai, que tiram nós do foco, do reino, das tuas coisas, ó Pai, e nos leva, ó Pai, a te conhecer a cada dia mais e mais, nos leva a crescer no Senhor, a entender, ó Pai, que é do Senhor as nossas vidas, e assim te entregamos tudo, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.